Olá, pessoal. Tudo bem com você? Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Falaremos sobre a Segunda Guerra Mundial, o início do conflito. Vamos entender essa parte da história, muito importante para nós compreendermos aí esse conflito generalizado de forma mundial entre os anos de 1939 e 1945. Vamos fazer uma análise dessa guerra e vamos tentar compreender os movimentos que existiram durante esta guerra, tá? Bom, a Segunda Guerra Mundial foi, sem dúvida, o maior conflito de todos os tempos. Esta guerra envolveu mais de 70 países, 100 milhões de soldados e cerca de US$ 1 trilhão foram gastos durante a Segunda Guerra Mundial. Países de diferentes correntes político-ideológicas uniram-se para enfrentar o militarismo e expansionismo da política internacional dos seguintes países: Alemanha, Itália e Japão. Como eu já expliquei anteriormente, a França e a Inglaterra havia assinado um acordo com a Alemanha para que não fizesse mais nenhuma invasão a outros países, somente aqueles que ela já estava ocupando. O que foi um acordo que a própria Alemanha quebrou ao invadir outros territórios das nações vizinhas ali da Alemanha. Bom, o número de mortos deste conflito é estimado em 60 milhões de pessoas. Boa parte dessas pessoas não morreu em campos de batalha, de guerra. Boa parte era composta por civis de várias idades. Milhões de pessoas morreram em bombardeios aéreos. Outras milhares de pessoas foram fuziladas por tropas de ocupação, asfixiados. Outros foram asfixiados em câmaras de gás ou pulverizados pelas bombas nucleares. Nesse contexto aí da Segunda Guerra Mundial é que vai ter a prática genocida do nazismo alemão, de Adolf Hitler, em querer exterminar um povo judeu. Aí ele, boa parte, 6 milhões de judeus morreram. E a maioria deles foi por fato trabalhar em campos de concentração. O mais famoso campo de concentração aí é Auschwitz. Vamos relembrar um pouquinho essa questão do expansionismo, porque isso aí que vai ser o gatilho aí para o início da Segunda Guerra Mundial, para estourar a Segunda Guerra Mundial. Em momento anterior, eu falei do expansionismo do japonês, né? O Japão estava conquistando territórios na Ásia em busca de colônias fornecedoras de minerais e com solos férteis. E ela vai invadir territórios da China. A Itália também vai continuar tendo a sua política de expansão, conquistando territórios e países e fazendo desses países colônias, tá? Exemplo é a invasão da Etiópia. A Alemanha jogava uma guerra diplomática, né, na formação da Grande Alemanha, que avançava sem disparar um tiro, né, lentamente. Quem estava à frente desse expansionismo alemão era já o Adolf Hitler, que defendia que a Alemanha precisava de um espaço vital para crescer.
os territórios com população de maioria alemã, pertencentes a outros países europeus, eram os focos, né? Esses territórios aí eram alvejados pelo Hitler, porque eles já falavam alemão e daí ficaria mais fácil a integração com uma grande Alemanha. Na Conferência de Munique, em 1938, autorizou a Alemanha a permanecer com os territórios já ocupados anteriormente, o que eu já falei. Tá? Bom, só para relembrar, isso foi em 1938. Em 1935, a Alemanha fez a recuperação da região do Saar. Em 1936, existiu a militarização da Renânia. Em 1938, a invasão da Áustria e dos Sudetos. Em março de 1939, a anexação da Tchecoslováquia. A Liga das Nações e os demais países não interferiram nessas invasões, não interferiram, que foi um grande equívoco, né? Poderia, se na história não tem si, mas se tivesse feito algum tipo de intervenção, o estrago seria menor. Mas na história não existe se, né? Aconteceu isso desta forma. Em 23 de agosto de 1939, a Alemanha assinou um pacto de não agressão com a União Soviética, anti-Comintern. Comprometeram-se a não se atacar por 10 anos. E secretamente a Alemanha e a Rússia resolveram invadir a Polônia, também conhecida aí como Pacto Nazi-Soviético ou Pacto de Não Agressão, Germano-Soviético. Depois isso aí não vai permanecer assim, né? Em 1º de setembro de 1939 foi quando, de fato, eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Foi nesse dia que a Alemanha invadiu a Polônia, a sua capital foi tomada, Varsóvia. A Inglaterra e a França reagiram a partir do dia 3 de setembro, declarando guerra à Alemanha. E assim eles foram apoiados pela Áustria, Nova Zelândia, Austrália, Nova Zelândia, Nepal, África do Sul e Canadá. E assim começou então a Segunda Guerra Mundial. Foi esse o início de um período tenebroso na história mundial. Então, o que eu tinha para falar desse período, do início dessa guerra, é isso. No outro vídeo eu vou falar sobre os movimentos da guerra, como que eles foram se movimentando até eclodir a guerra, a Segunda Guerra. Não, eclodiu a guerra e como foi o desdobramento.